Fala galera, aqui é o Matheus da Amizade Game Histórica e hoje estamos de volta com mais um vídeo. Vamos aqui ranquear os mestres de tratados de rima, de acordo com 3 parâmetros. O primeiro é a efetividade, no qual nós vamos avaliar o quão bom é o conteúdo do tratado. O segundo, a versatilidade, ou seja, o quão o que está descrito nos tratados do mestre pode ser usado em várias situações diferentes. E o terceiro, a facilidade de estudo. Esse nome é meio autoexplicativo, né? O quão fácil é estudar aquele mestre, aquele tratado. Começando por Hutton. O sabre de Hutton é tranquilo de estudar. Ele está em inglês, que é uma língua de fácil acesso. Ele tem imagens, tem textos claros. Ele ensina o básico dentro do tratado. Então, Hutton tem uma facilidade de estudar. E ele é eficaz. Ele mostra um conteúdo que é efetivo, né? O único problema de Hutton é a versatilidade, porque o que ele ensina está muito limitado ali ao sabre. Então, Hutton eu vou dar um A. Um A pro Hutton, tá bom? Depois vem Marotsu. Bem, Marotsu é tranquilo de estudar. Ele tem texto, tem imagem, ele é relativamente claro. No geral é ok de estudar. Não é tão fácil quanto o Hutton, por exemplo, mas é tranquilo. Versatilidade. O Marotsu, ele ensina vários estilos de armas diferentes. Com isso, ele consegue cobrir várias situações diferentes. Então, em versatilidade, o Marotsu também está aprovado. Em eficácia, perfeito, o Marotsu perfeitamente aprovado também. Ele também vai pegar um A, porque ele não é tão claro quanto o Hutton, por exemplo, na parte de estudo. Agrippa. Bem, o Agrippa, a partir dali é quando ele rompe, né, com a tradição de corte, e ele começa ali a falar que o corte não é tão bom, que você deve principalmente estocar. Claro, isso é verdade quando você assume as guardas do Agrippa, que realmente, a partir de uma guarda com a ponta para frente, você vai precisar de 2 movimentos para cortar. Mas numa posição em que a ponta está para trás, você precisa de um movimento só. E nessa situação o corte vai ser mais rápido do que uma estocada. Mas enfim, versatilidade. Bem, a espada roupeira não é tão versátil assim, né? Porque contra armas mais pesadas ela tem um ponto fraco, né? Que ela não tem tanta massa ali para defender um golpe. Então, ele eu vou colocar em B. A Agrippa é B. Então, depois de Agrippa nós temos Capoferro. Capoferro... Eu acho que Capoferro eu vou colocar junto de Agrippa, justamente pelas mesmas questões, né? Capoferro e já vou colocar o Fabris também, tudo ali em B. Toda roupeira aqui tá em B. Então vamos pro próximo, Fiore. Bem. Por que vou botar ele em S? Bem, Fiore ele tem uma técnica efetiva, né? A maioria dos que estão aqui tem a técnica efetiva. O Fiore ele é fácil de estudar. A única complicação do Fiore é que realmente ele não ensina o básico. Mas isso daí a maioria dos mestres não vai ensinar. Ele mostra imagens, ele tem texto. É relativamente bem tranquilo de estudar. E ele é muito versátil. Ele ensina... Eu acho que é o tratado mais versátil que tem, né? Ele ensina combate de armadura, combate sem armadura, combate em cima de cavalo, combate a pé, combate com espada, combate com lança, com adaga, desarmado, ensina tudo. E é um sistema, né? Ele engloba tudo. E por isso eu vou colocar o Fiore em S. George Silver. Bem, George Silver ele é um falastrão, né? Ele fala mais do que ensina, basicamente. Ele ensina os conceitos bem legais, mas não é fácil de estudar. Não é algo completo. E não, também são princípios, né? Como não é algo tão completo, é mais... ele fala de coisas mais teóricas, principalmente, né? Então fica bem complicado de estudar. Então por causa disso o Silver pra mim vai ficar em C. Mas o que ele fala é efetivo, então por isso ele não tá em D. Ele tem seus pontos. Agora aqui vamos para destreza, né? Eu coloquei aqui essa imagem para representar a destreza no geral. Destreza. Eu vou colocar junto dos outros roupeiros em B. Pelos mesmos motivos, né? Agora o Maier. Bem, Maier ele ensina várias armas diferentes, né? É versátil. Tem muita gente que diz que ele é esportificado, mas
No geral, funciona, é efetivo, versátil e é fácil de estudar. Então, Mair eu vou colocar junto do Fiore. Vou colocar ele no S. Lecoultner. Bem, Lecoultner ele é mais ou menos fácil de estudar ali, né? Ele é efetivo, com certeza, e também é mais ou menos versátil, que o Messer, principalmente, é uma arma ali que lida com quase qualquer outro tipo de arma. Ele só vai ficar complicado ali se ele for lutar contra uma hacha ou alguma coisa desse tipo. O Lecoultner eu vou colocar ali no A também. Lichtenauer. Bem, o Lichtenauer ele é efetivo, né? Ele também é versátil, mas ele é complicado de estudar justamente pelo mesmo motivo que ele é versátil, porque ele apresenta ali também conceitos, ele apresenta teoria. O Lichtenauer ele tem um poema, né? Uma poesia ali. Então ele não vai apresentar alguma coisa mais direta, uma aproximação direta a um golpe, né? E por causa disso, eu vou colocar ele junto do Silver. Pelos mesmos motivos que o Silver tá ali. Não que ele não seja uma arte marcial extremamente efetiva, ele é versátil, só que ele é complicado de estudar. Você tem que recorrer a outros mestres e aí já exclui a aproximação mais purista que eu tô fazendo aqui, que é o tratado pelo tratado. Agora Mair. Bem, Mair ele tem uma coletânea muito legal, mais ou menos fácil de estudar, ele não tem tanto texto, então por isso eu também vou colocar ele em C. Porque é versátil, bem versátil, é efetivo, só que é complicado de estudar. Agora aqui o montante ibérico no geral. Aí a gente tem Godinho, Figueiredo e vários mestres que eu resumi numa coisa só. Ele é relativamente versátil, ele consegue lidar com várias situações. O problema dele é que ele não é tão didático em questão de imagem, por exemplo. Ele tem muito texto, o montante. E ele com certeza ele é efetivo. E ele é muito mais efetivo em situação de várias pessoas ao mesmo tempo, mas ele também pode lidar com uma situação de duelo. Apesar de não ser tão efetivo assim quanto uma roupeira seria no caso. O montante eu acho que eu vou dar um A. Vou dar um A pro montante justamente pela versatilidade, apesar de você precisar carregar ele e não ser tão didático, e por isso que ele não foi parar no S. Agora o Ringek. Ringek vai pro S. Ele é mais ou menos fácil de estudar, ele tem texto, tem imagem, é efetivo, é versátil, a espada longa é uma arma bem versátil, e por isso ele vai parar no S. Talhofer. Bem, Talhofer ele tem bastante imagem, mas tem pouco texto, é muito versátil, é efetivo, só peca mesmo no texto, e por isso eu vou colocar ele em A. VAD. Bem, o problema de VAD é que VAD por VAD é muito pouco. O VAD é basicamente você estudar Fiore, não muda muita coisa. Ele acrescenta relativamente pouco no que o Fiore já tem a dizer, né? Ele acrescenta algumas coisas teóricas, fala de tamanho ideal de espada, entre outras coisas. Adiciona uma coisa ou outra também, como a coberta, né? Mas VAD por VAD não é tanto. Então por isso eu vou colocar ele em D. Por último, o 33. Bem, o 33 é bem complicado de estudar. É relativamente versátil, né? Espada e broquel, você consegue fazer bastante com isso. E é efetivo. Eu acho que eu vou colocar em B, pela dificuldade de estudar. Bem, esse aqui é o final. Eu quero convidar todo mundo que tem um canal no YouTube ou que queira criar um canal no YouTube para fazer a sua própria lista, que discorda de mim, a gravar um vídeo explicando a sua lista, que não precisa ter os mesmos que eu coloquei aqui, não precisa ter os mesmos parâmetros, você sinta-se livre para fazer. Eu vou colocar no card aqui em cima. Todo mundo que fizer o vídeo e me mandar o que eu achar vai estar linkado aqui no card. E se você discordou e não quer fazer um vídeo, comenta aqui por que você não concorda com essa lista. Deixa um joinha aí. Manda esse vídeo pro pessoal que você conhece, que faz algum daí que eu coloquei um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais acima. Até a próxima. Tchau.